Olá, turma! Eu preparei essa revisão para vocês, porque estamos na reta final da disciplina de gerenciamento de pessoas e a gente vai iniciar uma revisão sobre todo o conteúdo que vimos. É claro que não será possível falar sobre todo o assunto, mas essa revisão vai ajudar bastante. A gente vai revisar os tópicos e a sugestão é que vocês resolvam os exercícios e estejam aí bastante atentos. Então, a gente vai dividir a revisão em parte 1 e parte 2. Nessa aula gravada, a gente vai ver a parte 1 e na nossa última aula ao vivo, a gente vai ver a parte 2 da revisão. Bom, então, o que é o gerenciamento de pessoas? A gestão de pessoas, ela envolve processos organizacionais que melhoram o ritmo de trabalho, melhoram a qualidade do produto, a qualidade do serviço prestado. Então, foca em estratégias organizacionais para melhorar os objetivos da empresa e, consequentemente, trazer mais resultado para a organização. Então, nós sabemos que as pessoas, os trabalhadores, são os principais envolvidos no processo de crescimento organizacional e, por isso, a empresa precisa investir e fazer o adequado gerenciamento do quadro de pessoas. Então, o gerenciamento de pessoas envolve treinamento, capacitação, recrutamento e seleção adequado, avaliação de desempenho. Todas essas tarefas estão dentro do gerenciamento de pessoas, que busca melhoria na competitividade da organização e trazer mais alinhamento dos objetivos organizacionais. Então, nós temos aqui uma lista de quais são os objetivos da gestão de pessoas: auxiliar nos objetivos da empresa, proporcionar competitividade à organização, colaboradores mais treinados e motivados, maior satisfação e atualização no mercado, qualidade de vida no trabalho, administrar melhor as mudanças dentro ali da organização e facilitar, né, o comportamento dentro da empresa, comportamento social ali dentro da empresa. Então, esses objetivos da gestão de pessoas sendo alcançados, a gente tem em contrapartida resultados positivos do que a empresa precisa, do que a empresa espera. Nós temos aí uma classificação da gestão de pessoas, como que foi inserido o setor de RH, como que iniciou-se esse setor, né, dentro das empresas. Então, em 1930 é classificado como o período pré-jurídico trabalhista. Por quê? Nessa época não existia nenhuma legislação que assegurasse ao trabalhador o que nós temos hoje, que é o pagamento do salário mínimo, férias, abono salarial, 13º. Então, o período pré-jurídico trabalhista, ele é caracterizado pela inexistência de legislação trabalhista, descentralização de funções, pessoas com qualificação instrumental primária e emprego de crianças, idosos, né? Então, é um período em que a legislação não existia e, consequentemente, também não tínhamos esse setor de RH sendo parte ali da organização. Em 1930 a 1950, tivemos o período classificado como burocrático, onde houve o advento da legislação trabalhista, a obrigatoriedade da empresa de registrar a carteira, né, do trabalhador, e aí veio a necessidade da criação dos departamentos de pessoal, onde foram registrados, né, as rotinas, os apontamentos do trabalhador contratado. Então, a gestão de pessoas não existia de forma estratégica, mas sim de forma burocrática, para simplesmente adequar à legislação trabalhista. Em 1950 a 1960, classifica-se como período tecnicista, onde houve a implantação de numerosas fábricas para a produção em larga escala
E aí veio o conceito de sistema de recursos humanos, pois o número de trabalhadores era maior e aí veio a necessidade de organizar o registro dos trabalhadores, a preocupação com a eficiência e desempenho desses funcionários. Então, é um período classificado como foco na produção e não foco no trabalhador, né? É um período com foco aí na produtividade. Entre 1960 a 1980 tem a classificação de abordagem sistêmica, que é onde veio os primeiros cargos de gerente de RH, ou seja, nesse período a ênfase era em treinamento, desenvolvimento e alimentação do trabalhador. Nesse sentido, esse cargo de gerente de RH era responsável por organizar, gerir ali o quadro de pessoal. E nesse período também houve a criação de grandes empresas no Brasil, como a Petrobras, o Banco do Brasil, a Embrapa. Então, foi um período de incentivo à qualificação e produtividade nacional. Entre 1980 e 1990, tivemos as relações industriais integradas, ou seja, a estrutura organizacional, junto com o comportamento individual de cada trabalhador e as rotinas de pessoal. Então, eu sempre falo isso nas nossas aulas, né, que a gestão de pessoas, ela trabalha de forma integrada com os demais setores da empresa. Então, a partir desse período, houve a integração desses setores. E aí, a gente tem um enfoque administrativo, estruturalista e comportamental. Então, nesse sentido, houve a redução do ritmo de modernização da administração como um todo e foi criados estudos de saúde mental no trabalho. Por quê? Muitos trabalhadores, em razão da produtividade em larga escala, horas extras, começaram a adoecer, né? Adoecer de forma psíquica e física. Então, nesse período, houve a necessidade de melhorar as condições do ambiente de trabalho para que o empregado ele pudesse produzir de forma segura e saudável. E de 1990 em diante, vieram aí as reformas estruturais profundas. Então, houve nova denominação do RH, né, que é o que nós temos hoje, que são a gestão de pessoas, veio a administração da empresa alinhada à gestão estratégica. Então, o modelo estratégico de RH é quando toda tomada de decisão acontece conforme as necessidades da empresa. Então, é a gestão por competência, é algo mais pensado. E aí aqui, só mostrando para vocês a fase evolutiva da gestão de pessoas. Bom, então, para que esse modelo estratégico de gestão de pessoas seja implementado, nós temos algumas tarefas a serem implementadas, a serem executadas, a fim de buscar aí a adequada implementação do modelo estratégico, como, por exemplo, a administração de cargos. Quando nós definimos qual é o cargo, a função e a tarefa, nós já estamos organizando e desempenhando aí uma das funções do modelo estratégico da gestão de pessoas. Por quê? Quando todo mundo faz tudo, quando os cargos não são bem definidos, as tarefas não são bem definidas, nós temos um modelo inadequado de gestão de pessoas. Então, cada indivíduo que ocupa uma posição na organização é solicitado a desempenhar um conjunto de atividades e a manter determinados comportamentos. Essas atividades, essas tarefas, elas têm que ser definidas previamente para que o trabalhador saiba a sua real função ali dentro da organização. Então, para iniciar aí as atividades da gestão de pessoas, o pressuposto básico é a administração de cargos. Então, a empresa que busca implementar essa gestão adequada, ela precisa definir quais são os cargos da empresa
e para cada cargo definir a função e as tarefas. Cargo é o nome que se dá à posição que uma pessoa ocupa dentro da empresa. Exemplo, empregado doméstico, auxiliar administrativo, secretária. Então, o cargo é a nomenclatura da posição que a pessoa ocupa dentro da empresa. E aí, ao definir esses cargos, nós temos que observar a definição correta, conforme a CBO. A CBO, eu expliquei para vocês que é a Classificação Brasileira de Ocupações, ou Codificação Brasileira de Ocupações. Então, cada cargo ele tem essa codificação. É um código enumerativo e descritivo que vem ali na carteira de trabalho do empregado. Então, a empresa tem que estar atenta para não haver desvio de função, para que a pessoa ela desenvolva as atividades conforme o seu cargo. E aí, só para mostrar para vocês aqui um exemplo, né, da CBO, nós temos o código enumerativo e descritivo. Tá? Então, é bastante importante a gente lembrar que dentro do modelo estratégico da gestão de pessoas, um dos itens importantes é fazer essa classificação adequada. Nós temos também a estrutura de cargos, né, do plano de carreira dentro da empresa. Uma importante colocação é que esse plano de carreira ele serve tanto para a organização dos cargos quanto para a motivação dos trabalhadores. Por quê? O trabalhador, quando ele tem a oportunidade de crescimento dentro da empresa, isso se torna um fator motivacional. Então, nós sabemos que o absenteísmo é aquele trabalhador faltoso, a rotatividade de trabalhadores não é interessante para a organização. Então, quando se tem motivação, um ambiente de trabalho seguro e saudável, esse trabalhador ele vai se manter ali no seu cargo na empresa. E para isso, as empresas devem criar o plano de carreira que vai ter essa classificação que nós temos aí na tela. Estagiário, trainee, júnior, pleno, sênior, master, especialista. Então, essa classificação é feita pelo popular critério de tempo de experiência e, claro, é a classificação que a organização pode fazer conforme um recrutamento interno mesmo ali dentro da empresa. Isso é um fator motivacional, isso faz com que o empregado se sinta feliz por estar na empresa, porque ele sabe que ali ele terá novas oportunidades. Então, podemos afirmar que a classificação de carreira faz parte do modelo estratégico da gestão de pessoas. E aí, nesse quadro, nós temos um exemplo do nível, do tempo de experiência, da formação e das responsabilidades de cada um dessas estruturas aí dos cargos da empresa. Bom, então tarefas são as atividades individualizadas, executadas por um ocupante de cargo. A função é um conjunto de tarefas e o cargo é o nome que se dá à posição que uma pessoa ocupa dentro da empresa. Primeira regrinha aí para nós dentro do modelo estratégico da gestão de pessoas, organizar os cargos dentro da empresa. Né? Então, fazendo essa organização de cargos, a estrutura, nós já temos aí bastante representação do que é o modelo estratégico da gestão de pessoas. Bom, nós temos a classificação do que é uma análise de cargo e uma descrição de cargo. Então, quando eu faço a análise de um cargo, eu estou definindo os requisitos para a pessoa participar ali do processo de seleção relacionado ao cargo, como, por exemplo, nível de escolaridade, tempo de experiência. Outro exemplo também, que pode ser classificado como requisito, está relacionado a um curso específico de qualificação, a um curso específico de capacitação que o candidato deve ter. Já a descrição do cargo, ela vai ser responsável por descrever quais são as tarefas que o trabalhador vai desempenhar na organização.
Então, como descrição do cargo, nós temos título, descrição sumária das atividades desempenhadas, responsabilidades do cargo e eventuais comunicações que podem ocorrer entre o cargo descrito e outros. Essa descrição do cargo, essa definição da análise do cargo auxilia o gestor de RH no momento de fazer um recrutamento e seleção mais assertivo, ou seja, contratar aquele candidato que realmente tem perfil para a vaga. Auxilia também a fazer a avaliação de desempenho, porque se tem as tarefas bem definidas, pode-se avaliar se o trabalhador está cumprindo com essas tarefas de forma correta. Então, essa administração de cargos e salários auxilia em todo o modelo estratégico da gestão de pessoas, pois é possível também promover treinamento e desenvolvimento dos seus profissionais conforme a definição das tarefas, do cargo, oferecer uma remuneração de acordo com as atividades desempenhadas. Outro papel importante da gestão de pessoas é essa questão do salário e benefícios. Então, esse pagamento de salário e benefícios tem que estar em conformidade com o mercado e, é claro, vai possibilitar o aumento da produtividade das equipes. Bom, depois de a gente entender a importância da administração de cargos e salários dentro do planejamento estratégico de gestão de pessoas, nós temos que entender esse planejamento de recursos humanos. O planejamento envolve 6 etapas principais, 6 etapas importantes dentro do contexto, que são agregar pessoas, é o momento em que eu faço recrutamento e seleção assertivo, aquele recrutamento e seleção que foi baseado nas funções, nas tarefas e no perfil adequado do candidato. Depois eu faço o processo de aplicar pessoas, é onde eu vou adaptar o candidato à sua vaga, ou seja, eu vou fazer um treinamento para que ele possa entender as suas tarefas, eu vou aplicar ele de forma que ele se adapte com todas as suas funções e possa desempenhar bem o seu papel. Nós temos também o processo de desenvolver pessoas, que é quando a empresa ela oferece capacitações periódicas, treinamentos periódicos, reciclagem, né, do trabalhador, tanto com relação a conhecimento teórico, quanto com relação à prática desenvolvida. Então, esse processo de desenvolver pessoas é um investimento que a empresa faz na sua mão de obra, porque se a empresa está disponibilizando recursos para desenvolvimento de pessoal, em contrapartida, ela vai ter o retorno, o resultado desse desenvolvimento pessoal, porque é esse empregado que irá trazer um retorno para a organização. Nós temos também o processo de manter pessoas, que é quando a empresa oferece um ambiente de trabalho seguro e saudável, a fim de que o trabalhador ele queira estar ali. Quando se tem um modelo de liderança democrático, um modelo motivacional, implementa-se o processo de manter pessoas, porque não basta você oferecer treinamento e desenvolvimento, você tem que oferecer um ambiente de trabalho adequado dentro dos padrões de segurança e saúde, para que o trabalhador não adoeça, não entregue atestado e não se torne aquele empregado faltoso, desinteressado. Então, o processo de manter pessoas envolve um processo motivacional. Temos o processo de recompensar pessoas, é claro, né? Essa recompensa está relacionada ao pagamento de salário, aos benefícios e também ao plano de carreira dentro da empresa. E nós temos o processo de monitorar pessoas, que é aquele processo em que é feita a avaliação de desempenho, ou seja, eu estou monitorando se o trabalhador ele tem trazido resultado para a empresa. Eu estou monitorando o desempenho do colaborador, o seu relacionamento interpessoal, a sua produtividade, assiduidade, comprometimento. Então, essas 6 etapas do planejamento implementadas de forma correta é onde a gente tem um adequado processo de gestão de pessoas. Então, pessoal, para que a gente possa entender
esse processo de motivação do colaborador, nós temos que levar em consideração também os modelos de liderança, né? Nós temos 3 tipos de modelos que são classificados em liberal, democrático e autocrático. Então, essa classificação é importante, porque isso pode cair na prova, vocês têm que entender, não só para a prova, mas também para o ambiente empresarial. Quando se tem um líder liberal, é aquele líder que deixa os trabalhadores agirem conforme as suas tomadas de decisões. Então, é um modelo desmotivado, justamente pelo fato de que o trabalhador ele não tem o seu líder como exemplo. A liderança ela precisa ser desempenhada pelo exemplo. O líder ele precisa realizar, ele precisa fazer para que ele tenha seguidores entusiasmados. No modelo de liderança liberal não existe essa liderança pelo exemplo, tá? Nós temos um modelo autocrático, que é aquele líder que toma as decisões sem consultar a sua equipe, é aquele líder que desempenha as suas tarefas e quando ele alcança alguma conquista, atribui somente a ele e não à equipe. Então é um líder mandão, é um líder que traz esse cenário de desmotivação justamente pelo fato de não envolver os trabalhadores nos processos. Então, o trabalhador ele não se sente parte da empresa. E nós temos o modelo de liderança que é o estilo democrático. Nesse estilo de liderança, sim, nós temos a motivação relacionada, justamente porque o líder democrático ele traz o trabalhador para envolver no processo. Então, o líder democrático, ele consulta a sua equipe antes de tomar decisões, ele atribui as conquistas para toda a equipe, e esse é o modelo de liderança estratégico. É o líder democrático, porque é ele que faz a equipe vestir a camisa da empresa e querer o crescimento tanto pessoal quanto da organização em que ele trabalha, tá? Então, aqui é a nossa primeira parte da revisão, e aí a minha sugestão é que vocês resolvam os exercícios até essa parte, que foi os modelos de liderança, e aí na próxima aula, ao vivo, a gente vai terminar a revisão e resolver alguns exercícios da segunda parte, ok? Bons estudos, pessoal!